Vamos lá? É um prazer estar aqui com todos. Meu nome é Davis. Vamos falar sobre como a ITIL contribui para a Lei Geral de Proteção de Dados, um assunto relevantíssimo. Deixa eu ver se eu coloco... Deixa eu ver qual dá para enxergar melhor, esse laser ou esse daqui. Bom, vou deixar esse laser aqui. Eles já apresentaram um pouco, é um prazer estar aqui com todos vocês agora, espero que vocês aproveitem esse tema, essa palestra. É um assunto que eu vou deixar uns 5, 10 minutos no final, vamos deixar para falar também, vocês perguntarem para nós. Vou falar também sobre um pouco que nós estamos já trabalhando fora do Brasil, as experiências que nós temos com o GDPR lá na Europa, e espero que todos enjoyem aí essa palestra, ok? Bom, ele já apresentou o meu trabalho, meu nome é Davis, eu sou DPO, sou ITIL Expert. Minha formação, eu sou graduado em redes de computadores e internet, vim da área técnica, lá escovando o bit mesmo, mexendo com a parte de administração de servidor desde a época lá do Novell, NT, 2000 Server, 2003 Server, depois fiz minha pós em gestão de projetos, fiz minha extensão em gestão de TI, sou acadêmico também, fiz meu mestrado depois na área em administração com foco em TI, e também morei nos Estados Unidos, fiz o meu doutorado lá em administração com foco em TI. Trabalho em algumas universidades dando aulas aqui também, parte de ethical hacker também, pentests, e damos palestras aqui no Brasil e lá na Europa, etc. Tá bom? Ali está o meu LinkedIn, quem quiser ter contato, pode me adicionar lá. Nossa agenda de hoje, falarei sobre o universo da gestão de TI, as diferenças entre certificado e certificação, uma breve passada. Muita gente, quando fala de ITIL, o pessoal pensa logo na certificação. ITIL não é só certificação, é muito mais, mas então vamos falar sobre diferenças de certificado e certificação. Depois, algum ranking ainda de algumas certificações, entrando sobre o que é o ITIL, o ciclo de vida dos serviços. Entraremos sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos desmistificar alguma coisa. Tem muita gente fazendo aí LGPD terrorismo aí sobre algumas coisas. A estrutura do LGPD, como a ITIL contribui com a LGPD, e se der tempo aí para nós, falarei sobre como que nós já estamos trabalhando lá no cenário internacional, como que o DPO já vem trabalhando. Eu tenho contato, trabalho com o pessoal da Grécia, da Espanha, e vocês podem... Vamos ver o que eles têm de lições aprendidas lá para nós, tá? Bom, primeiro, universo da gestão de TI. Como que a área de TI é organizada? Isso aqui eu ensino no primeiro semestre de uma universidade, lá na faculdade. A nossa área de TI é dividida em uma pirâmide. Isso aqui é uma abordagem que o COBIT traz para a gente, o ITIL também traz para a gente. Isso aqui veio do militarismo, 3 níveis. Nível operacional, tático e estratégico. Quem é o profissional de TI que está no nível operacional? Resposta, todo mundo que trabalha executando, colocando a mão na massa, diretamente com alguma operação. Então, aqui eu tenho o pessoal que mexe com o pessoal que mexe com a parte de programação, desenvolvimento, o cara que mexe com dev, sei lá, .NET, Java, o pessoal que mexe com infra também, o pessoal que mexe com design. Todo mundo que mexe diretamente com a parte de execução de alguma coisa, de alguma tecnologia, está no nível operacional. Também existem certificações nessa área. Certificação Microsoft, Furukawa cabeamento, CCNA roteadores, LPI Linux, Cloud Computing aí, falando de tecnologias. Então, todo mundo que está na parte operacional, execução diretamente, está aqui. Ótimo, você pode começar por aqui, depois você pode passar para o próximo nível, se você tiver o perfil para lidar com pessoas. Porque no nível operacional, nós lidamos com máquinas, computadores. No nível tático, nós lidamos na parte de gestão, pessoas, e aqui já começa a falar da LGPD. Tem várias abordagens de nível de gestão. Eu posso ser um gestor de projetos, PMP aqui, das certificações do PMI, Prince2, Agile, Scrum, Green IT também é gestão, ISO 27001, pré-táticas de gestão de segurança da informação, e o ITIL, gestão de serviços. E o último nível lá, governança de TI, nível COBIT, o nível estratégico, que mexe com a parte mais financeira do negócio, alinhamento da TI com as estratégias de negócio da empresa, integração da TI com o negócio. E aí nós temos as práticas do COBIT para governança de TI e governança corporativa. Tá? Depois, algum básico aí para vocês sobre diferença de certificados e certificação. Bom, aquela velha pergunta, professor Davis, qual que é a diferença de certificado e certificação? Resumindo, certificado comprova uma presença, quando você faz um curso, no final você ganha um certificado de participação, e uma certificação, uma terceira parte, uma empresa que vem para testar
tentar atestar o seu conhecimento. Não significa que a pessoa que tem certificação, ela vai saber tudo de sempre. Ela pode ter tirado uma certificação, bateu a cabeça numa pedra e teve, sei lá, uma amnésia. Mas significa que determinado dia, determinada hora, aquela pessoa foi testada daquele conhecimento. Certificação também validada no nicho de mercado, validada internacionalmente. Muita gente pergunta para mim, professor Davis, como que a gente faz se eu quero internacionalizar minha carreira, se eu quero trabalhar lá fora do Brasil? O que umas empresas lá fora precisam para poder me dar o famoso visto O, visto H? Uma empresa estrangeira, o que ela precisa para poder tirar? Bom, principalmente na parte de talentos aí, precisa de qualificações que o pessoal naquele país não tem. Eu mesmo, quando eu trabalho também lá nos Estados Unidos, quando eu estou fazendo uma contratação de profissional de TI, preciso tirar um profissional de TI aqui do Brasil, preciso avisar para o governo americano que esse profissional não tem lá em solo americano. Ou como que eu faço isso? Bom, precisa passar no jornal lá da cidade, do estado, etc., preciso falar que ele tem uma qualificação específica que eu não encontro em uma pessoa que já está lá em solo americano. Tá aí a importância de você investir em certificações, tá? Isso é nos Estados Unidos, mas outros países também, Austrália, Nova Zelândia também, costuma ser assim. Primeiro tem que fazer uma validação com o pessoal local para depois ver a importância das certificações. Se eu falar de certificações, ranking das certificações mais tiradas, nós temos aqui um ranking lá de 2016, 2017. Nós temos tá aqui, ó. Depois eu vou passar essa apresentação para vocês, o Felipe vai mandar para todos os participantes. As certificações lá de 2015 mais tiradas no mundo inteiro entre profissionais de TI. Olha que interessante, gente. Temos o ranking das 8 certificações. PMP, o que é PMP? Gestão de projetos. CCIE, a parte de networking, engenharia mesmo, certificação. MCSD, Microsoft Certified Support, se não me engano, Support ou é a parte mais de desenvolvimento mesmo. VMware, virtualização, EMC, Oracle, CISP, primeiro lugar, ITIL. ITIL estava entre as certificações mais tiradas no mundo entre profissionais de TI. No começo do ano eu estava lá em Atenas, na Grécia, na sede da PeopleSearch, e você consegue ver o ranking, você consegue ver como que está o indicador, você vê Índia, nós sabemos que nós concorremos com Índia, né? Com quem que nós somos profissionais de TI, concorremos com quem? Índia. Quando um americano quer contratar um serviço de profissional de TI, ele tem que ir para 2 lugares. Para a Índia, que já tem o inglês como segunda língua nativa, tem aqui Brasil, custo mais baixo, mas nós temos não é um atraso, mas uma coisa que infelizmente os indianos ganham, que é o inglês como segunda língua nativa. Tudo bem que, né, é daquele jeito, né? Good morning, my friend, how can I help you, please? My name is Rajit, né? And I'm from New Delhi, how can I solve your problem, né? Mas quem lida já com indiano sabe como que é. Eu não sei o que era mais difícil de entender, se é o sotaque indiano ou se é o sotaque, ou se é um chinês falando inglês, não sei, né? Mas tem os indianos aí, que nós concorremos com eles. Outra fonte aqui, lá de 2013, da PMG Academy, o ITIL também estava entre as certificações mais tiradas aí, entre os profissionais de TI, não só Brasil, no mundo, tá? ITIL. E o que é o ITIL? Alguém aqui é certificado em ITIL, só para saber? Levanta a mão, só para saber, por favor. 1, 2, 3, ótimo. 3 pessoas. Também? Tirou o ITIL também? Ótimo. Infelizmente, aqui no Brasil, quando a gente fala de ITIL, a minoria das pessoas ainda conhecem ITIL. Eu vejo gente saindo das universidades, a pessoa levanta a mão, poxa, o que é esse negócio de ITIL, Davis? Isso aqui deveria ser falado no primeiro semestre, gente, de uma faculdade. Quando você estuda TI fora do Brasil, numa universidade, o pessoal não pode sair da universidade sem saber o que é, não o produto em si, mas o que são técnicas de gestão de serviços. Porque não importa se é ITIL, se é COBIT, não importa a sigla que tenha. O que importa é, você tem que ter práticas na sua TI de gestão de serviços. Tem gente que se forma e não sabe práticas nenhuma em gestão de serviços, e por aí vai, gestão de projetos, etc. O que é o ITIL? O ITIL é um framework, não é uma metodologia, é um framework desenvolvido lá nos anos 90, do OGC, do Reino Unido. Eram como os profissionais de TI do Reino Unido faziam para administrar, para entregar o seu conteúdo para os usuários lá. Você vê o OGC, que é o Cabinet Officer lá do Reino Unido. Como que os profissionais de TI eles faziam para entregar os serviços para os próprios, no começo, lá nos anos 90, com a segunda revolução cibernética, surgimento lá da interface gráfica, onde popularizou-se os PCs lá no final dos anos 80, melhor dizendo, com a Apple, aquela briga lá que nós vimos no filme Piratas do Silício. Popularizou-se os PCs, nós precisamos controlar como que nós
podemos fazer para entregar serviços, formatar máquina, instalar Windows, atender o usuário, etc. Service Desk, Incident Management, etc. Bom, foi aí que o Reino Unido criou a primeira versão da ITIL. Hoje nós já estamos na versão 4, saiu agora este ano passado. Agora não é versão 4, é chamado ITIL 4, na verdade. Por quê? Por causa da indústria 4.0, onde agora nós temos ITIL não tanto rígida na parte de processos, mas também envolve, trouxeram Agile, trouxe também práticas de Lean IT, trouxe também novas abordagens de gestão de projetos, mais atual. Nós estamos na ITIL 4, não é certo falar V4, mas já passou pela ITIL 1, a ITIL V2, a ITIL V3 e hoje a ITIL 4. Mais ainda, mais popular ainda, a terceira edição, com base em 5 livros da ITIL. Esses são os famosos 5 livros da ITIL. Cada livro custa em média de $200. $200, isso, mais ou menos $200. Cada livro da ITIL, com mais ou menos 400 páginas. O que você encontra nesse livro? Uma empresa que tem a sua gestão de serviços baseadas nas práticas da ITIL, ela está mais em conformidade, em compliance, para se certificar na norma internacional de gestão de serviço, a ISO 20000, que prega a qualidade no fornecimento de serviços para os seus usuários. É a ISO 20000, tá? E como que você enxerga a ITIL? Davis, eu estou aqui nessa palestra, nunca ouvi falar de ITIL, como que eu enxergo a ITIL? Se você nunca ouviu falar de ITIL, você trabalha, saiba que você trabalha já com ITIL, você já está em algum lugar da ITIL. Como que uma empresa, ela praticamente é estruturada de acordo com o Rotary da ITIL, de acordo com as práticas do ciclo de vida do serviço? Bom, o primeiro livro é o livro Service Strategy. A primeira fase do ciclo de vida dos serviços, uma empresa, de acordo com a ITIL, é a parte do Service Strategy, estratégia do serviço. O que é estratégia? Lá que estão a diretoria, lá que estão os CIOs, lá que vai verificar se aquele serviço, o jeito que aquela TI trabalha, está agregando ou não valor para o negócio. Quantas empresas que o pessoal de TI vai para um lado e as estratégias de negócio vai para outro? O pessoal da TI não está alinhado com a estratégia de negócio. Quantas empresas o pessoal da TI é a última a saber do negócio? Eu levanto a mão também, que é a maioria das empresas, na verdade. A diretoria já toma conta, já decidiu tudo, e o último que sabe é o pessoal da TI. Isso me lembra um caso, gente, lá nos Estados Unidos, um data center que nós tivemos lá nos Estados Unidos, onde, olha que absurdo, o data center estava com sede lá no estado da Geórgia, na cidade de Atlanta, e o custo na Geórgia, o custo no leste americano, na costa leste, é muito alto de profissional de TI, etc. Esse data center queria diminuir o custo. O que eles fizeram? Foram para um lugar onde o custo de mão de obra, o custo de instalação, o custo de aluguel é mais barato. Onde que eles foram? Lá para o norte, lá para o Alasca. E aí a alta administração da empresa foi lá, contratou, já alugou prédio, já começou a contratar gente, o pessoal do RH começou que nem louco a contratar gente, e depois avisou o CIO lá da TI, falou, CIO, a gente esqueceu de te avisar, né? Mas nós já vamos mudar ano que vem, nós vamos estar lá com sede no Alasca, o Alasca é mais barato, custo, etc. e tal. E já tinha alugado em tudo. E já vamos mudar. Aí o CIO falou, tá bom, vai ter que mudar um data center para o Alasca, tá bom. Passou, na véspera, começar a fazer a implantação tecnológica, pedir link de internet, pedir uma série de coisas. Na hora que foi, sabe o que eles falaram? Sabe o que o pessoal da alta administração esqueceu de ver? Que o Alasca está tão lá longe, não tinha link de internet suficiente. E aí? O pessoal já tinha alugado o prédio, o pessoal já tinha começado até a fazer algumas contratações. Esqueceu de ver a qualidade do link de internet pela distância? Está aí um bom exemplo onde impacta quando a TI é a última a saber das coisas. Bom, todo mundo tem caso assim, já passou por isso. Já viu o caso que a empresa bateu a cabeça, a empresa se ferrou porque não avisou o pessoal da TI antes. Está um caso grave aí. Óbvio, Davis, um data center deveria saber disso? Com certeza. Mas, gente, se até um data center que depende de infraestrutura achou que pedia um link, sei lá, uma banda larga de casa talvez ia resolver para mandar
dados para um data center, para vários servidores, imagina. Então, em primeiro lugar, nós temos que começar com a estratégia do serviço. Antes de começar mexendo com a parte de tecnológica, começa-se com a estratégia. Vamos deixar a TI alinhada com os objetivos estratégicos. Ótimo. O pessoal da estratégia, a diretoria, já verificou, é vantajoso ter aquele serviço novo. Passa para o segundo livro da ITIL. Qual que é o segundo livro da ITIL? Desenho do serviço. O que é o livro de desenho do serviço? É a parte de... Aqui, ó. Então, a primeira parte de estratégia resume-se em valor para o negócio. Será que você, como profissional de TI, será que a sua TI ela está agregando ou não valor para o seu negócio? Se desligar a sua TI, a empresa perde grana, a empresa perde dinheiro? Se investir na TI, a empresa aumenta o seu lucro? Ótimo. Pergunta simples para você saber se a sua TI está ou não agregando valor para o negócio. Já verificou se está agregando valor? Passa para o próximo nível, que é o nível de desenho do serviço. A parte de desenho resume-se em planejamento. Diretoria já autorizou, compensa até aquele serviço novo, passa para o pessoal planejado. É aqui que eu tenho o gestor de projetos, é aqui que eu tenho o gestor de segurança, é aqui que eu tenho o gestor de Green IT, a parte de sustentabilidade de TI, é aqui que eu tenho o gerente de processos, que mais? Gerente de qualidade, que vai envolver a parte de desenho do serviço. Agora nós vamos verificar o planejamento técnico daquele serviço. Se compensa, aspectos de segurança da informação, etc. Passo pelo desenho, vendo para o cliente, vendo para o usuário comprou a nossa tecnologia. Por quê? A diretoria já aprovou, já foi planejado, passa para o próximo, que é a fase de Service Transition. O que é a Service Transition? Transição do serviço que vai fazer a implantação. Essas fases, elas estão interligadas. Você está vendo que tem uma dependente da outra? Sabe o que significa isso? O pessoal que mexe com a parte de transição do serviço é o pessoal que vai implantar. É o pessoal que vai, depois que foi vendido para o cliente, eles vão chegar lá, vão implantar, vai entregar aquilo que foi vendido. Você está vendo que essa fase aqui ela vem depois da fase de desenho? Significa o quê? Significa que se a fase anterior não trabalhar direito, a próxima fase vai bater cabeça. Quantas empresas, eu já comprei muita briga com o pessoal de comercial, inclusive, quantas empresas o pessoal de comercial vende a mãe que é que nós entregamos? Não é? Não tem essa briga? O pessoal do comercial vende coisa que é possível, coisa que é impossível. Não, o sistema vai funcionar direito, nosso sistema vai voar. O computador, o servidor funcionar bem, nosso servidor voa. E aí, na hora que chega aqui, ó, na transição, quando tem que instalar a tecnologia, sou eu e é você que instala, vai falar para o usuário que ele foi enganado pela sua própria empresa, pelo comercial da sua própria empresa. É verdade ou não é, gente? Imagina isso. Como a ITIL já é sábia, o que significa isso daqui? Se a fase anterior não fizer o trabalho dela correto, a próxima fase vai bater cabeça. É aquela velha briga, o pessoal da área técnica, da área de implantação, com o pessoal da área comercial. Ótimo. Desceu, eu não vou nem passar o microfone para falar quem que tem caso, mas cada um de vocês já deve ter batido cabeça por causa disso também. O pessoal do comercial já deve achado, o pessoal da TI, eles prejudicam as nossas vendas. É claro, vocês querem vender outras coisas que não dá para entregar, ué. Por isso que tem aquela abordagem hoje, que hoje o pessoal da área técnica, que antes só ficava aqui, agora também está vindo para essas duas áreas aqui. Não basta você fazer uma venda sem ter um profissional técnico lá para verificar a viabilidade daquela solução. Depois disso, fez a instalação para o cliente, ou seja, a fase de transição do serviço resume-se em implantação. É aqui que você vai implantar o que o cliente comprou, a tecnologia. Já implantou, chega para o cliente e fala, cliente, toma, o filho é seu, começa a utilizar aquela tecnologia, sei lá, o software, a rede, o roteador, o servidor, toda a tecnologia que nós trabalhamos, que a sua empresa oferece para o cliente, que agrega valor para o cliente. Cliente, usuário, se der pau aquilo que eu instalei, ótimo. Não vai ligar para mim, porque eu sou o gerente de projeto, sou o pessoal da transição do serviço. Você vai ligar lá para o Service Desk, você vai ligar para o pessoal da operação do serviço, porque são eles que vão dar o suporte. Vai falar para o usuário que ele vai ter que abrir chamado. O usuário gosta de ouvir isso? Vai ter que abrir chamado? Vai dar pulo de 2 metros de altura. Mas espera aí, você quer que eu abra o chamado? Você está aqui do meu lado, um clique seu já resolve. É ou não é? É só você dar um clique, não me manda para abrir chamado, Só que você não pode fazer isso. Por quê? Começa a ter descontrole, começa a ter não prioridades.
Você tem que mandar para o pessoal lá da operação do serviço fazer justamente o quê? O controle dos chamados, lá vai ter o service desk, lá vai ter o gerenciamento de incidente, e ninguém é bom o suficiente que não dê para ser melhorado. Por isso que eu tenho a última fase da ITIL, que é a fase de melhoria contínua. A melhoria contínua envolve justamente o aperfeiçoamento. Ela abraça todas as fases, porque se descobrir uma nova tecnologia, ela pode interferir lá e descobrir oportunidades de melhoria. Como, por exemplo, a fase de melhoria contínua, ela está abraçando também a fase de desenho. Se ela descobrir que o pessoal está fazendo um planejamento de uma tecnologia que, sei lá, é obsoleta, eu estou fazendo um planejamento de um produto utilizando ainda 3G. Poxa, lá no Japão já tem estudos de 5G lá, já tem gente, nem que estudos, tem até implantando já 5G. Então, é uma nova tecnologia. O pessoal da melhoria, que normalmente nas empresas é o departamento de qualidade, departamento de auditoria, etc., um departamento independente, pode chegar e abraçar o pessoal de desenho de serviço. Se o pessoal da transição está fazendo uma instalação remota, presencial, será que não dá para a gente fazer uma instalação remota? Etc. Então, essas são as 5 fases do ciclo de vida da ITIL. Em algum lugar da ITIL você está. Se você lida com a parte de faço orçamento, faço análise de requisitos com o cliente, defino o valor que o cliente vai pagar pelos meus serviços, você está na fase de estratégia. Se você faz um levantamento de requisitos mais técnico, antes da solução ser vendida, você faz toda a análise de cenário, ótimo, você está na fase de desenho do serviço. Você é um profissional de TI que está na fase de desenho do serviço. Se você implanta o que o cliente comprou, o comercial vai lá e vende, depois cai na sua mão, lá no seu departamento, você é a pessoa que vai lá e implanta. Você está na fase de transição do serviço. Ou, na hora que o negócio para, cai lá na fila de chamados, e você que pega lá gerenciamento de incidentes, gerenciamento de problema, tudo, você está na fase de operação do serviço. Primeira coisa simples. Qual fase da ITIL você está? Você é um profissional de TI que atua em qual fase da ITIL? Esse é o Rotary da ITIL, gente. Davis, para trabalhar com isso, quando fala de ITIL, também não tem certificações? Claro que tem certificações. Existem 3 níveis de certificações. ITIL Foundation, ITIL Intermediate e ITIL Expert. O ITIL Foundation, certificação para todos os profissionais de TI lá, garante que você saiba trabalhar numa empresa que segue aquele Rotary que eu passei anteriormente. Significa que você conhece sobre os processos da ITIL. Ótimo, todos os profissionais de TI, ITIL Foundation, o gestor daquela equipe ITIL Intermediate, o cara que é ITIL Intermediate sabe fazer a gestão daquela equipe de profissionais ITIL Foundation, e o ITIL Expert é a pessoa que vai dar a consultoria, que vai organizar a empresa, que a empresa, sei lá, não tem processos mapeados, está uma bagunça, o usuário reclama que demora a fila de chamados, tudo. O profissional que é o ITIL Expert que vai dar essa consultoria, tá? Bom, esse é o panorama geral de ITIL, falando agora sobre o GDPR, LGPD. Só uma coisa, estão conseguindo me acompanhar? Velocidade está de boa? Se deixar eu sou ligado 220, gente. Mas está de boa? Estão conseguindo me acompanhar ou não? Tá, não. Posso continuar assim? Sim. Ótimo, fala. Nós está na versão 4, né? Tá. Mas a pessoa pode tirar a versão 3? Pode, a recomendação oficial, no começo desse ano, estávamos lá em Atenas, a recomendação oficial do presidente da própria People Search, ele falou assim, Davis, pode voltar para o Brasil, fala para o pessoal tirar tranquilamente a ITIL versão 3 ainda, porque a versão 4 só em inglês ainda e não tem previsão de ter as atualizações e as traduções do ITIL Intermediate e ITIL Expert para a versão 4. Na versão 3, ITIL Foundation, ITIL Intermediate e ITIL Expert. Na versão 4, ITIL Foundation, ITIL Specialist e ITIL Professional. Lá em cima, ITIL Master. Não temos previsão de lançamento ainda em nada, talvez 2 anos, 3 anos. A orientação para os profissionais de TI é estude ainda a ITIL versão 3, chegue até o ITIL 4 para depois você só fazer uma prova de bridge, para depois ser o ITIL Professional lá em cima, tá bom? Beleza. Próximo. LGPD. O que é LGPD? Lei Geral de Proteção de Dados. Protege lá os dados pessoais dos indivíduos. O que significa lá no nosso artigo 1 da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, gente? Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, de uma pessoa natural ou por pessoa jurídica. Ou seja, pessoa física, porque lá no português de Portugal fala que é pessoa singular. Pessoa singular na GDPR, com o português de Portugal, aqui no Brasil, pessoa física, tá? E com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade. O que significa essa palavrinha aqui, ó,
privacidade. Ainda bem que nós temos privacidade. Se nós não tivéssemos privacidade, né? Tem privacidade daquele jeito, né? Privacidade é utopia, tá bom? Falar que para profissional de segurança, eu também sou da área de segurança, que quando eu dou aula, eu formo muitos DPOs aqui no Brasil, lá fora. Quando eu estou dando aula do primeiro nível de DPO, eu falo, nossa meta é garantirmos a privacidade. E termino o último curso falando que é utopia isso, privacidade não existe, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, não para de acreditar que privacidade existe. Já existem técnicas de neurociência, fisiognomonia, análise de microexpressões faciais, que inclusive o próprio FBI lá utiliza dos Estados Unidos, que pode bater o olho em você e já saber como que você é. Bom, já ouviu falar daquela série Lie to Me? Conhece aquela série Lie to Me ou não? Série Lie to Me, Dr. Paul Ekman, que consegue analisar se uma pessoa está mentindo ou não, etc., sobre a personalidade da pessoa, só de analisar traços corporais, traços faciais, reconhecimento facial. Nos Estados Unidos, no aeroporto de Atlanta, se eu não me engano, lá em Atlanta, já tem uma tecnologia de reconhecimento facial que permite uma câmera igual aquela que está ali, reconhecer, e é óbvio que ele está sendo criticado por isso, o governo americano, óbvio, tem uma câmera como se fosse aquela lá, que já consegue fazer um reconhecimento facial de todos nós aqui, capturando nosso rosto, batendo no banco de dados, perguntando se nós somos terroristas, etc. Ou também se no meio da fila de imigração você está com algum comportamento suspeito. Se eu estou na fila de imigração para entrar nos Estados Unidos e eu estou assim, talvez isso daqui, tudo, defensiva, gere um comportamento suspeito. Essa câmera vai avisar para a polícia vai começar a me fazer algumas perguntas a mais. Eu tive problemas quando eu entrei, há 3 anos atrás, lá em Detroit. Eu fui fazer um trabalho nos Estados Unidos e eu peguei um voo São Paulo-Detroit pela Delta. Na inocência até também, na imigração, o pessoal perguntou para mim, você trabalha com o que lá no Brasil? Eu falei, eu trabalho com TI, com computação, etc. E tal. Vai explicar que você trabalha com ethical hack para quem não é da área, né? Trabalho com computação, TI. Então você mexe com... Sabe proteger uma... Aí o cara da imigração me perguntando, então você sabe proteger uma rede? Eu falei, sim, eu trabalho com security, tudo lá no Brasil, etc. Então, are you hacker? Você é hacker? Eu falei, yes, but normal, né? Você é hacker? Aí eu falei, calma, é a palavra ethical hacker, que nós conduzimos pentests, nós fazemos testes autorizados. Para que eu fui falar isso? Aí até explicar. Tive que pegar, Leandro, lá na imigração, mostrar para ele, o Leandro é da Ace Council, aqui foi diretor da Ace Council, é da CAD, parceirão nosso também. Leandro, na fila de imigração dos Estados Unidos, lá, eu tive que entrar no site da Ace Council e mostrar para o oficial de imigração que nós podemos ser ethical hackers, Leandro. Absurdo, né? Mas, ótimo, esse é o trabalho que faz um ethical hacker, verifica a privacidade, etc. E terminamos falando que privacidade não existe. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela está justamente para proteger os dados pessoais, que tipo de dados pessoais? Nome, RG, CPF, endereço, etc. Ela foi baseada no regulamento europeu, que é o GDPR, tá bom? Para quem é advogado, regulamento tem força de lei, óbvio. Regulamento aqui no Brasil não é a mesma coisa que lei. Regulamento no Brasil é regido mais pelo poder, por nível estadual, por fatores setoriais também, área setorial, mas lá na Europa o GDPR ele tem força de lei, tá bom? Muita gente me pergunta, professor Davis, quanto mais ou menos que a nossa lei ela é similar ao GDPR? A LGPD, gente, vai de 70% a 80%. Ainda estamos conduzindo estudos científicos, nós estamos ainda fazendo comparações mesmo de proporcionalidade, não proporcionalidade de acordo com o que fala com a lei, mas de proporção, quanto que os artigos têm de similaridades, tá bom? Aqui tem profissional que trabalha comigo já, inclusive lá também nos Estados Unidos, e esse é um ótimo artigo para nós também fazermos isso, viu, William? Sobre a proporcionalidade, a similaridade entre a LGPD e a GDPR. A GDPR ela impacta lá no território europeu, não só em território europeu, porque ela é transfronteiriça. Muita gente me pergunta, Davis, quem tem que estar de acordo com o GDPR? Só quem mora na Europa? Não. O GDPR ele é diretamente aplicável aos países do que nós chamamos de área econômica europeia. O que é área econômica europeia? São os 28 países da União Europeia mais 3, que não fazem parte da União Europeia. Quem é que tem que seguir o GDPR? Os 28 países da União Europeia, que é o bloco econômico, mais 3. Quais são esses 3? Islândia, Noruega e Liechtenstein. Nunca fui para Liechtenstein, não conheço, nem sei se Liechtenstein.
São os 3 países, tá? Atualmente é a União Europeia mais esses 3. A qualquer momento pode ser mais 4. Por quê? Qual é o país que está saindo agora da União Europeia? Não sabemos se vai sair ou não. Reino Unido, tá? Futuramente, quais são os países, então, que estão diretamente ligados, são obrigados a seguir o GDPR? São os países da área econômica europeia, os 28 Estados-membros da União, mais 4. Islândia, Noruega, Liechtenstein e talvez Reino Unido, se realmente o Brexit está se concretizar, tá? E como que você lê o GDPR? Para quem nunca ouviu falar de LGPD, GDPR, é a mesma estrutura. O dono, nosso usuário, que nós chamamos de usuário, a lei chama de titular, tá bom? O dono daquele dado pessoal, do nome, RG, CPF, a lei chama de titular. Ele entrega os dados para a sua empresa, talvez por um formulário, talvez no momento da contratação. Quem é o titular? Todos nós somos também titulares, nós temos os nossos dados pessoais. Nós entregamos os dados para alguma empresa. A empresa que coleta aqueles dados é chamado de controlador, numa explicação bem baixo nível, porque o controlador não é só quem coleta, mas sim quem define o tratamento por aquela informação. Então, se a sua empresa coleta dados pessoais, define como aqueles dados pessoais serão tratados, a sua empresa, em ambas as leis, é chamada de controlador. Vocês são profissionais de segurança, profissionais de TI, de uma empresa que é controladora. A sua empresa capturou esses dados. O que ela vai fazer? Ela vai manter dentro dela ou ela vai passar para outras empresas? Se ela passar para outras empresas, e ela também pode manter dentro dela, são os processadores. O que são processadores? Controlador é quem coleta. Bem básico, tá bom? Controlador, quem coleta. Processador é quem o quê? Quem vai utilizar, quem vai fazer um processamento daquele dado. O que significa tratamento, processamento? Se você armazena, se você consulta, se você deleta, se você manda para backup, se eu tiro de um equipamento, logo coloco para outro. Davis, a minha empresa, não sei se a minha empresa tem que estar de acordo com o GDPR, a nossa empresa só coleta, ou no máximo eu faço uma consulta no banco de dados da outra empresa. Opa, consultar é um dos verbos que define o tratamento. Se você apenas consulta, você não está inserindo nenhuma informação nova, você não está pagando, você não está movendo de lugar. Se você apenas está consultando, ótimo, você já faz o tratamento e você tem que estar debaixo da LGPD, tá bom? Ou GDPR lá na Europa. E aí você vai ter os seus processadores e você também pode mandar para o escritório de advocacia, para o pessoal da contabilidade, para outras empresas externas. Logo, você vai mandar para os subprocessadores. Então, vamos lá. Quem são os agentes de tratamento? Controlador, quem coleta. Processador é justamente quem define quem vai fazer o uso praticamente daquela informação. E esses daqui são os terceiros. O que a lei também fala? Que o controlador tem... Quem é que vai fiscalizar para saber se, caso na sua empresa vazou um dado pessoal, caso o titular, o seu usuário, o seu cliente, entregou um dado pessoal na sua mão, invadiram aqui o seu controlador, o seu banco de dados, vazou para a internet. Quem lembra do caso do Ashley Madison? Lembra do Ashley Madison? Lembra aquele caso clássico, gente? O que é o Ashley Madison? Quem não sabe, é bom até que o pessoal não sabe, né, o que é o Ashley Madison. É bom, eu gosto quando eu falo numa palestra sobre Ashley Madison, todo mundo fica com cara, não sei o que é Ashley Madison. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Lembra, gente, do caso do Ashley Madison? Depois você coloca lá no Google, Ashley Madison Steel Data Personal lá. O que é o Ashley Madison? O Ashley Madison é uma rede social de traição. É uma rede social de traição. Sabia disso? Tem uma rede social de traição. Tanto que o slogan é assim. O slogan do Ashley Madison. A vida é curta. Curta um caso. É verdade. Acredita? A vida é curta. Curta um caso. É um site, é uma rede social de traição, gente, que fez sucesso no mundo inteiro. Explodiu em Nova York. Explodiu em Moscou. Explodiu em Londres. Tem dedo de brasileiro, um dos brasileiros que ajudaram a criar. É super legal. E o cara, inclusive, foi lá no programa do Jô, viu? O nosso comediante que está aqui com a gente. O dono do Ashley Madison foi lá no programa do Jô também. O cara que criou um site de traição. Foi lá no programa do Jô. E ele defende a ideia, super legal. Foi um business legal, né? E tem muita gente lá. O que aconteceu com todo mundo que estava cadastrado no Ashley Madison? Teve o seu banco de dados vazados. Vazou, rolou um dump na internet, um TXT puro. Todo mundo. Está aqui a lista de todo mundo que está cadastrado no Ashley Madison. Nome, e-mail,
Data de início. Vai lá no Pastebin. Vai lá no Pastebin e escreve lá Ashley Madison Pastebin Database. Você vai ver lá o link para você jogar direto no Tor e pegar lá na DIP lá. As mulheres adoraram. Por incrível que pareça, tinha muita mulher cadastrada, viu? Tinha muita mulher. A gente acha que é só homem que se cadastra nisso. Tinha muita mulher cadastrada, cara. E aí? Dados pessoais que vazaram. Imagina o impacto disso. Ainda bem que não foi com ninguém aqui, né? Está todo mundo tranquilo aqui, não é? Ótimo. Já que vazou isso daí, ainda não existia lei, mas se a lei já existisse, olha aqui, ó, quem é que ia penalizar a empresa? A autoridade supervisora. A lei prevê a criação, cada país tem uma coisa chamada autoridade supervisora. O que é autoridade supervisora, gente? É o órgão governamental que vai fiscalizar a aplicação dessa lei. Se caso a sua empresa tiver um dado pessoal vazado, é a autoridade supervisora que vai fiscalizar. Cada país tem uma autoridade supervisora. Aqui no Brasil, a nossa autoridade supervisora é a ANPD. Tudo bem, vai ser criada a partir do ano que vem. Já foi autorizada a criação, eles estão fazendo planejamento lá, porque ela não é uma autarquia ainda, mas ela é, aqui no Brasil é a nossa ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é a nossa autoridade supervisora. Na França é o CNIL, na Inglaterra é o ICO, na Grécia é o Hellenic Data Authority, lá, Data Professional Authority. Cada país tem uma, aqui no nosso Brasil é a ANPD. E o que a lei também fala? Quem é que vai garantir que a empresa vai estar em conformidade? Não é bem garantir, mas quem é que vai ser o ponto de contato inicial? Quem tem que garantir o cumprimento lá dentro da lei é esse cara aqui, ó, o DPO, Data Protection Officer, que muitos profissionais de segurança estão indo para essa área, e na lei brasileira foi traduzido como encarregado pela proteção de dados. É o DPO, tá bom? O que a lei fala? Eu não vou ficar lendo tudo aqui, mas a lei traz uma série de requisitos, que inclusive o professor Edson Fontes, ele fez uma coisa muito legal, ele pegou os requisitos da lei, colocou de acordo com os artigos da lei, e aí colocou que área que pode implantar o quê. Para quem não sabe, Davis, eu estou perdido lá na empresa, eu não sei se LGPD cabe mais a mim, que sou profissional de segurança, ou cabe mais a um advogado? Calma, calma, calma. É necessário os dois. Quem é que vai ser o DPO? Não é só um advogado ou não é só profissional de TI, tá bom? Não é só um profissional de segurança. É necessário o esforço dos dois. Por quê? Olha lá. A lei fala que a sua empresa tem que ter a definição de dados pessoais, classificação, coleta. Isso está previsto lá no artigo 1. Quem é que vai fazer essa parte aqui, ó? Um profissional de segurança, um gestor da informação, o pessoal da área de negócio e o pessoal da área de segurança. Começa por aí e vai até lá embaixo na parte de adequação de contratos, que cabe mais a um advogado jurídico. Profissional de segurança não é o melhor indicado para fazer adequação de contratos. Isso cabe mais a um pessoal jurídico. Criptografia, pessoal de segurança. Então, na lei, existem artigos que cabem mais a um profissional de segurança, outros cabem mais a um jurídico. E como que a AITIO consegue ajudar isso? Simples, gente. A AITIO tem mais de 20 processos. Um deles é o gerenciamento de segurança da informação. E agora eu já estou caminhando para os finalmente, para dar tempo para abrir para perguntas. O processo da AITIO de gerenciamento de segurança da informação, que está previsto lá no livro de desenho do serviço. Se você implementar a AITIO na sua empresa, calma, você já está mais perto de estar em conformidade com vários itens da LGPD. Aqui só está resumido, porque a LGPD nossa tem 65 artigos, enquanto o GDPR tem 99 artigos. O gerenciamento de segurança da informação, se você já tem ele implantado na empresa, ele te ajuda você a fazer o quê? Isso daqui, ó, definição dos dados pessoais, te ajuda você a classificar os dados pessoais, coleta dos dados pessoais, anonimização dos dados. O que é anonimização? Alguém sabe o que é anonimização? Pode falar, gente, vamos lá, participando. O que é a anonimização? Deixar não identificado. Isso. Não só não identificável também, mas de maneira que eu não consiga reverter depois. Então, se eu quero fazer uma coleta de quantas pessoas tem aqui nessa sala, o meu interesse é só para eu saber se vai ter cadeira suficiente ou não. Eu posso contar cada um de vocês, passo um formulário, você vai colocar o seu nome e depois eu vou lá, risco o seu nome, porque o que me interessa não é saber o seu nome, o que me interessa é outro fenômeno. Então, o que significa a anonimização que a lei traz para a gente, e isso envolve muito ao profissional de segurança.
que é a anonimização? É nós bagunçarmos a informação de modo que não seja possível saber quem foi o respondente. Isso é anonimização. E quando nós anonimizamos um dado pessoal, ele deixa de ser dado pessoal, de acordo com a lei, tá bom? Você não precisa mais seguir se você trabalha com dados anonimizados. Lá no Privacy by Design, que é um framework que nós temos de melhores práticas para deixar a empresa de acordo com o GDPR, etc., diz que a anonimização é o melhor dos mundos. Quando o dado pessoal cai no seu sistema, entra lá na nossa rede, o que o DPO tem que fazer, o que nós, profissionais de segurança, é o melhor dos mundos se a nossa empresa fizesse, anonimizasse. Só que existem casos que nós podemos anonimizar, outros casos nós não podemos anonimizar. Se você implementar, então, o gerenciamento de segurança, vai te ajudar, sim, a anonimização dos dados. O que mais que ele ajuda? Relatório de impacto de proteção de dados, o famoso de PIA. Sabe aquela análise de risco que nós já estamos acostumados a fazer, análise de risco? A gente define os ativos, verifica as ameaças, vulnerabilidades, os impactos e traçamos as medidas PDCR, preventivo, detectivo, corretivo e restaurador. E aí nós aplicamos depois a dados pessoais, porque tem que ter o nome do DPO, tem que ter o tipo de processamento de dados, etc. Aquela sua análise de risco, nós chamamos de DPIA. Lá no GDPR é chamado de DPIA, traduzido para o português de Portugal como avaliação de impacto sobre proteção de dados. E na lei brasileira não chama avaliação, é o mesmo documento, mas chama relatório de impacto. Todas as empresas terão que ter o relatório de impacto de proteção de dados pessoais. Na hora que o usuário está se cadastrando no seu sistema, lá na sua empresa, aonde que vai? Qual que é o sistema que vai aquele banco de dados? Pode ser um BI, pode ser um CRM, pode ser um RP, mas você tem um servidor que está armazenando aquele banco de dados. Você já fez o DPIA daquele servidor? Você já fez, não é do servidor, porque não é do equipamento, o DPIA ele é do processo, mas você já fez o DPIA, a análise de risco, se caso alguém invadir aquele seu servidor e roubar os dados pessoais, qual que é o impacto que teria para o usuário, para o titular? O gerenciamento de segurança da informação ajuda nisso. Segurança, prevenção, responsabilidade e anonimização de dados. Próximo processo que, se você tiver implantado, calma, também você já está mais próximo de seguir a conformidade com a LGPD. É o gerenciamento de configuração e ativo de serviço. O famoso CMDB. Sabe o CMDB? O BDGC? É aquele banco de dados que vai ter o inventário de tudo que você tem na sua rede. Você vai ter a topologia da rede. A nuvem vem, o raio bate no roteador, bateu no roteador, vai ter o primeiro, vai ter o firewall, depois vai ter o primeiro equipamento lá, switch de core, lá no CPD, depois sai o cabo do switch de core, vai para cada andar, switch de distribuição. Sai de cada andar, o switch central, distribuição do andar, e vai para cada sala. Nós chamamos de switch de acesso, ou switch de borda. Você tem tudo isso mapeado na sua empresa? Será que você tem o seu CMDB? E o problema não é nem só ter o CMDB. O problema é ter um CMDB atualizado. Será que tudo que está instalado nos computadores das pessoas, será que está refletindo no CMDB da sua empresa? Se você tiver o CMDB, ou seja, se parar esse servidor aqui, você já tem mapeado aonde que impacta, parou o servidor, impacta no outro computador, impacta no outro, o diretor fica sem acesso. Você tem um mapa de impacto da sua empresa, isso entra dentro do gerenciamento de configuração. Se você tiver isso mapeado, ótimo. Você já está de acordo, já te ajuda na coleta de dados pessoais, porque você já sabe quais são os equipamentos que vão ter dados pessoais armazenados. Já te ajuda no próprio DPIA, porque na hora que dá problema em um equipamento, você já sabe onde que vai. Já te ajuda no tratamento de dados pessoais sensíveis. Gente, tem dois tipos de dados pessoais normais e dados pessoais sensíveis. Exemplo, cuidado com isso, cuidado com isso. Exemplo de dado pessoal normal, nome, RG, CPF, endereço. Me dá exemplo de dados pessoais sensíveis. O que é? Cartão de crédito, não. Qual? Raça. Não é sexo. Mas qual que é? Não é sexo. Raça. Etnia da pessoa. Isso, a etnia da pessoa. Que mais? Time de futebol não é. Religião, isso. Gente, a lei, tanto a lei europeia quanto a lei brasileira, fala o seguinte. Dados pessoais normais, ok. Você pode armazenar se você tiver alguma base legal. Se você tiver consentimento, legítimo interesse, eu não vou falar disso agora. E dados pessoais sensíveis, quais são eles? Orientação sexual, religião, etnia, afiliação partidária. Será que a pessoa ela é filiada, embora aqui no Brasil o TRE deixa isso público, se eu não me engano, TSE deixa isso público, mas
Eu não posso mais perguntar para uma pessoa se ela é do PT ou se ela é do PSL. No momento da entrevista, eu não posso perguntar, qual que é o seu... Você gosta de quem? Bolsonaro ou Lula? A filiação sindical, a filiação partidária, são as classificações de dados pessoais sensíveis. O que a lei fala? Dado pessoal sensível está proibido a coleta, a não ser se você tem lá as exceções da lei. Eu estou contratando um administrador de rede, para quem não interessa saber qual é o partido político dele, não tenho aplicabilidade dessa informação nas tarefas de negócio, não vou mais coletar isso, tido como dado pessoal sensível. A não ser se você tem a necessidade de coletar esse tipo de informação, mas no geral está proibido a coleta de dado pessoal sensível. Ótimo. Próximo. Gerenciamento do conhecimento. Ah, só uma coisa, por que são dados pessoais sensíveis, hein, gente? Por que essas classificações, cartão de crédito não é? Não é. Uma coisa que eu acho que deveriam ter colocado em dados pessoais sensíveis, eles não colocaram, eu acho que deveria ter colocado o cartão de crédito. Eu acho que deveria ter colocado também time de futebol. Deveria, time de futebol. Dados pessoais sensíveis, porque se caso aqueles dados vazarem, são informações que podem prejudicar a vida da pessoa. Algum grupo contrário pode querer fazer mal para aquele indivíduo. Eu não sei o porquê não colocou time de futebol. Quantas brigas dá aí de time de futebol? Eu não sei o porquê que não colocou, não sei porquê que não tem cartão de crédito. Mas dados pessoais sensíveis são religião, orientação sexual, afiliação partidária, afiliação sindical. São as categorias de dados pessoais sensíveis. Diga, meu querido. Salário ou remuneração não é. Salário e remuneração não é. Eu acho que deveria ter colocado, mas não é o que está previsto na lei, tá bom? Não é. Não é classificado como dado sensível. Mas você concorda que isso é uma informação perigosa. Se eu saber quanto que todo mundo ganha, eu posso querer, de repente, sequestrar a pessoa. Eu acho que isso deveria ter colocado, mas eles não colocaram, nem na GDPR e nem na LGPD, tá? Depois, o gerenciamento do conhecimento, gente, que está no livro de transição do serviço, é um outro processo que te ajuda lá no primeiro, definição de dados pessoais, na classificação. O que é o gerenciamento do conhecimento? Eu garanti que tudo na empresa está documentado em processo. Quantas empresas, todo o trabalho está na cabeça da pessoa. Já conheceu aquela pessoa já viu aquela empresa, aquela equipe que tem 5 pessoas na equipe? Só que um é o que mais manja. Se der dor de barriga nesse a empresa para. Já viu isso? Já viu isso? Tem 5 caras lá para dar suporte, para resolver os problemas, na hora que o servidor para, o roteador para. Só que só tem um que é o cara que mais manja. O conhecimento, ele não pode estar na cabeça da pessoa. Lá no modelo, nível 1 de maturidade do CMMI, não pode ser nível inicial. Tem que estar documentado em processos. Por quê? Se der uma dor de barriga nessa pessoa, outra pessoa tem que seguir processo, tem que ter o backup. Cada um tem o backup. Todos vocês têm o seu backup lá na empresa? Para você estar aqui numa palestra hoje, qual que é o seu trabalho lá? Você, Davis, eu mexo com servidor, mexo com roteador, mexo com suporte. Se você está aqui numa palestra agora, se parar tudo lá na empresa, tem alguém para resolver, não tem? Ou você está fazendo a empresa refém de você? O pior, sabe qual que é o pior? Tem profissional de TI que gosta de ser super-herói, viu? Gosta. Sabe o que é ser super-herói? É aquele cara que tá tudo parado. Ele até se dá uma de difícil, viu, gente? Tá tudo parado na empresa. A rede tá lenta, a empresa tá parada, não tá vendendo. Aí todo mundo liga no celular dele. Cadê ele? Não consigo falar com ele. O menino da informática, o cara da informática, não consigo falar com ele. Tá todo mundo procurando ele. Aí na hora que ele entra na empresa, ele abre a porta da empresa, ele chega, aí todo mundo, parece que é Cristo que chegou, o Messias chegou. Ele gosta dessa pompa toda, ó. Só falta ter o S aqui na frente. Né? Ainda bem que você chegou, nossa, estavam precisando de você, tudo, você é o cara da TI, a empresa tá parada. Aí ele chega lá, vai no servidor, faz uma cara de difícil. Faz uma cara de difícil. Dá um dir. Ou simplesmente apaga a fila da impressão. Né? Para o spooler, NetStop spooler. Que para pra caramba aquilo. Ou de repente vem uma bendita atualização do Java, que ferra tudo. Ele vai lá, faz uma coisa, faz uma cara de difícil.
Tem cara que gosta, tem profissional de TI que gosta de ser o super-herói. Você tá rindo, né? Tá rindo, né? Que gosta. Gente, muito legal pro ego da pessoa, mas pro gestor de TI, esse cara é tido como uma ameaça. E numa análise de risco eu tenho que mapear isso também, porque esse cara, se eu sou o gestor de TI dessa equipe, e tem um cara que está retendo informação, não está querendo documentar, está tudo na cabeça dele, esse cara tem o mesmo perigo para mim do que um hacker externo. Eu vou falar de novo. Se eu tenho uma pessoa na minha equipe que está retendo informação, não está passando para o outro profissional, gosta de centralizar a informação tudo na cabeça dele, ele não conta para os outros, esse cara tem a mesma ameaça para mim do que um hacker externo. Estou dependendo dele. Entendeu o que eu quis dizer ou não, gente? Entendeu o que eu quis dizer? Davis, qual que é a solução ante pessoas assim? Aqui, ó, gente, o gerenciamento do conhecimento. O que é o gerenciamento do conhecimento? Eu vou mapear o que cada pessoa faz. Eu vou criar processos e eu vou ter a famosa base de conhecimento. Vai ajudar em vários pontos da lei, ó, gente. Ajuda em um monte. Tratar o conforme o controlador, o operador. Eu vou garantir os processos para todo mundo na minha rede trabalhar como vai ter processos mapeados. O último, gerenciamento de incidente. O que é gerenciamento de incidente, pessoal? São os pontos iniciais. Gente, quem quiser pode tirar foto disso, não tem problema nenhum. Pode tirar foto disso daqui. Não tem isso aqui na internet. Eu mapeei isso daqui, cada ponto da ITIL, como vai ajudar o item lá na LGPD. Pode tirar foto disso, tá? O gerenciamento de incidentes, qual que é? É o processo, é o passo a passo, como que nós vamos fazer para recuperar os incidentes. Ele ajuda o operador a tratar os dados conforme também o controlador. Eu vou padronizar a forma de processos, tanto eu como controlador, com também os operadores ou processadores. E o último é, cadê? O gerenciamento de fornecedores. Se você já tem um processo, um banco de dados de fornecedor, isso vai ajudar os advogados na parte de adequação de contratos e demais procedimentos jurídicos. Agora está preenchida a tabela. Quem quiser tirar foto assim, está preenchida, está relacionada. Como que a ITIL, ela pode te ajudar? Como que a ITIL, ela pode te ajudar a deixar você em conformidade com a LGPD? Pessoal, a ITIL tem mais de 20 processos. Eu trouxe para você aqui apenas 4. Se você já tiver pelo menos 4 processos da ITIL implementados na sua empresa, você já está em conformidade com vários artigos da lei. E aqui você já sabe quem é que vai fazer esses artigos. O pessoal da área de negócio, o pessoal da área de segurança, o pessoal do jurídico, o pessoal da TI, o pessoal da segurança da informação. Simples. Dos 20 processos, se você tiver 4, já te ajuda. Não precisa ficar com terrorismo. A lei vai entrar em vigor ano que vem. Calma. Depois, um pouquinho só sobre o DPO. O que é o DPO, gente? Já falei, é o encarregado. Olha o que a lei aqui ela fala, gente. É um canal de comunicação entre a autoridade. Lá na lei brasileira está prevista no artigo 5. Lá na lei europeia, o GDPR, o DPO ele é designado de acordo com as suas qualidades profissionais, conhecimentos e domínio da lei e de proteção de dados. A lei europeia fala, quem é que tem que ser o DPO? É só profissional de segurança? Não. É só advogado? Não. É necessário os dois. Por quê? Na lei europeia ela fala que o DPO tem que conhecer o básico da legislação e também tem que conhecer o básico de segurança da informação de proteção de dados. O que nós chamamos de DPO na Europa, aqui no Brasil e como encarregado, lá nos Estados Unidos é chamado de Privacy Leader. Ou também você vai encontrar vagas como Chief Privacy Officer. Aqui, ó, essas são, na Europa, tem uma coisa, proteção de dados é chamado Europa. Nas Américas é chamado de Privacy, se utiliza a palavra privacidade. Tem diferença das duas, eu não vou explicar agora. Mas você não vai encontrar muitas vagas de DPO nos Estados Unidos. Por quê? Nos Estados Unidos é chamado mais de Privacy Leader. Utiliza mais o termo privacidade, e na Europa, proteção de dados. Europa é o Data Protection Officer, e no Brasil, em Portugal, é o encarregado pela proteção de dados. Olha essa estatística que legal. 61% dos líderes de privacidade também atuam em atividades não relacionadas ao tema. Eles fazem outras coisas na empresa, e a empresa chegou para ele e falou, dá para você ser o nosso DPO? Só que, cuidado, a lei fala que essa função do DPO tem que ter acesso à alta administração. Se é um DPO que está no nível muito operacional,
internacional, não é legal que seja DPO, porque a lei diz que o DPO tem que ter autonomia. Ele que é o fiscalizador dentro da lei naquela empresa, tá? E para ser DPO, Davis, como que eu faço para ser DPO? Simples, você pode estudar lá, você pode tirar a certificação do ECZIM, da parte de ISO 27001 Foundation. Aqui você vai aprender o básico da área de segurança da informação. O DPO tem que saber de segurança da informação. Primeiro você estude ISO 27001, vá tirar a certificação da ISO 27001 Foundation. Depois você vai tirar uma certificação chamada Privacy and Data Protection Essentials, porque aqui no nível de Essentials você vai aprender sobre a lei brasileira, tá? É no nível de Essentials, você vai fazer um curso, depois você vai passar na prova. Existem 2 institutos que certificam para DPO, tá, no mundo. Lá na Europa e América do Norte é o IAPP e para o mundo inteiro é o ECZIM, tá? As certificações do IAPP não têm validade aqui porque não é alinhado com a lei brasileira. O ECZIM já alinhou aqui no Essentials com a nossa LGPD. Depois, você vai fazer o curso de Foundation, Privacy and Data Protection Foundation, onde você vai conhecer a lei europeia mais a fundo, e depois você vai fazer o último curso, que é o curso de Privacy Data Protection Practitioner. Quando você passa nesses cursos aqui, no ISO 27001, mais o Privacy Foundation, recomendável também o Essentials, e mais o Privacy Data Protection Practitioner, aqui a parte prática, você está apto para o quê? Você já recebe o título de DPO. Você pode trabalhar como DPO e a certificação de DPO te reconhece para você trabalhar em mais de 120 países. Você pode assumir o cargo como DPO, tanto aqui no Brasil, como também um DPO lá fora. Essa aqui é a trilha para você ser DPO, tanto no Brasil como um DPO internacional, tá bom? Tirou foto? Pronto? Pegou? Oi. Nós não temos ainda muita jurisprudência, nós não temos ainda caso, porque a LGPD não entrou ainda no Brasil. Quando nós queremos saber alguma coisa, alguma tomada de decisão que nós estamos com dúvida, que não está escrito na lei, nós fazemos o quê? Olhamos, em primeiro lugar, lá o que foi apreendido, o que foi feito lá no cenário europeu. Lá no cenário europeu, nós temos, sim, já jurisprudência, sim. Cada autoridade supervisora já está julgando e está deixando seus casos públicos. Lá na Europa, o que eu te recomendo, entre no site das autoridades supervisoras da Europa e veja quais foram as tomadas de decisões antigas lá que eles tiveram. Nós tivemos, inclusive, o caso da British Airlines, você acompanhou? Todo mundo acompanhou o caso da British Airlines lá, que ela foi multada em mais de 200 milhões de euros, tá bom? Isso é o DPO. Pessoal, quais são os países que têm DPO? Tem mais 2 slides só. E eu vou abrir para perguntas. Quais são os 2 países? Quais são os 2 não? Quais são os países que já têm leis de proteção de dados? Está aqui, gente, ó. Em azul são os países que já têm leis de proteção de dados. Em vermelho, eles não têm ainda, ou na verdade eles estão analisando as suas leis. O Brasil está em azul, tá bom? O Brasil está em azul, mesmo a lei ela não entrando em vigor ainda. A nossa lei aqui no Brasil entra em vigor, a sua empresa vai ter que ter o DPO em agosto de 2020. Agosto do ano que vem. É agora, hein? É agora. E o pior, sabe qual que é o pior, gente? Terras Brasílias. Sabe qual que é o pior? É na hora que eu chego na hora que eu estou em reunião com os executivos, quanta gente chega para mim e fala, Davis, eu não vou ainda eleger o DPO não, está muito cedo. Ou a nossa empresa nunca foi invadida, eu não preciso disso não. Espera a NPD, a autoridade chegar para ver as multas que vai ser. Na lei brasileira, multas de até 50 milhões de reais. Até, limite máximo, 50 milhões de reais por infração. Na GDPR, 20 milhões de euros por infração também. Então, olha lá, você vê aqui ó, quais são os países que não têm. A LGPD é uma lei federal. O GDPR é uma lei continental. Nos Estados Unidos não tem lei federal ainda, as leis lá são estaduais. A principal lei que nós temos nos Estados Unidos é o CCPA, lá da lei californiana de proteção de dados. E lá também existem leis setoriais sobre proteção de dados. O RIPA é uma lei de proteção de dados na área da saúde. Esse aqui é o mapa. O interessante é que 58% dos países do mundo, 58% dos países já têm leis de proteção de dados, 10% dos países estão ainda em modo rascunho, 21% dos países não têm leis de proteção de dados. Quanto que ganha um DPO? Quer saber quanto ganha um DPO? Né? É a profissão nova, é o que está todo mundo falando. Quanto que ganha um DPO? Está aqui, gente. A média, claro que isso varia de país para país, varia de tamanho de porte para empresa, mas a média anual de salário que já está sendo pago para DPOs lá fora da Europa,
Lá fora do Brasil é de 71 mil euros anuais, que vai dar o quê? 320 mil reais por mês, ou 26, mais ou menos 26 mil por mês. 320 por ano, melhor dizendo, e 26 mil por mês. É o salário médio de um DPO aqui, ó, na Europa. Nos Estados Unidos, quanto que está ganhando um DPO? Tá aqui, ó, gente, nos Estados Unidos, 85 mil dólares lá nos Estados Unidos. Você pode entrar nesse site aqui chamado Zip Recruiter, lá, recrutador lá, Zip, para você poder fazer a pesquisa de salários naquele país. 346 mil reais por ano, equivalente a 28 mil reais por mês. Óbvio que os custos de vida nos Estados Unidos e na Europa é diferente aqui. A gente aqui no Brasil talvez até brilhe o olho, você vê algo que vai ganhar 28 mil reais por mês. Lá o custo é bem diferente daqui, tá bom? Acreditamos sim, já teve pesquisas no Brasil, acreditando sim que o salário de POs no Brasil começaria aí entre 15 mil reais a 20 mil reais. Óbvio que não dá, se você nunca trabalhou com segurança, com TI, não dá para você chegar já e ser de PO. É necessário os conhecimentos anteriores, tá? Na Inglaterra, 165 mil reais por ano, 13 mil reais por mês. Vocês vão receber esse slide aqui e depois vocês podem clicar aqui na fonte e pegar atualizado. Vai depois que pode ser que muda esses valores. Essa é a média salarial. Davis, como que eu faço para pegar vagas? Eu quero trabalhar como DPO. Posso me formar em DPO aqui no Brasil e trabalhar lá fora? Pode. Aqui nós temos algumas vagas de empregos atualizadas. Peguei isso aqui antes de ontem, essa semana. Vagas de empregos atualizadas na Inglaterra, no Reino Unido, lá como DPO. Olha só. Gerente de prevenção à perda de dados, supervisor de segurança, Consumer Protection Officer, aqui, ó, e olha o salário aqui, a média salarial que o pessoal está pagando lá na Europa. Gente, isso aqui é atualizado, hein, dessa semana. Quando a GDPR entrou em vigor, aumentaram-se em 30% a demanda por profissionais de segurança. Isso foi muito bom. Aumentaram-se em 30% o número das empresas que buscaram a certificação ISO 27001. Em primeiro lugar, Japão, depois Inglaterra, depois Canadá e ali os países da Escandinávia. Não, no Brasil não. Brasil não, América Latina não. Só na África do Sul tem mais empresas certificadas na ISO 27001 do que toda a América Latina. Só na África do Sul, tá? É um problema isso. Isso me preocupa na hora que a lei chegar aqui. Imagina quantos casos de vazamento de dados vão ter e quanta gente que vai agir de má fé querendo denunciar a empresa. Obrigado, gente! Obrigado, Davis. Vamos fazer umas perguntas, então? Tem gente com... Vamos fazer 3 perguntinhas. É importante, pessoal. Tem dúvidas? Quem gostaria? Deixa eu subir aqui para poder ver. Não? Tá bom. Então, próximo papo. Tô brincando. Você é o? Tudo bem, Guilherme? De onde você é? Da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Olha, você é um lugar onde tem um pessoal que sabe o que está fazendo, hein? Vai falar em francês, inglês? Ou vai falar nessa língua nossa aqui mesmo? Tá bom. Bom, minha pergunta é com relação às certificações necessárias para o certificado de DPO, né, no final. Até se você puder voltar no slide, por gentileza. Não porque está congelado, mas você está voltando, a gente só não está vendo. Era só para entender se essas certificações elas são... Acho que passou. Tá mais para frente. Mais um pouco. Isso. Porque era só para ter certeza se obrigatoriamente é necessário as 4 certificações para conseguir a 5ª, só porque eu estava me baseando por uma informação no próprio site da Exim, mas um pouco mais antiga, né, do que a sua palestra, falando que seriam necessárias 3, e essa segunda... Tira ela não essa tava aqui. Tá. Só isso. Mas precisa de ter as outras 3 para conseguir aquela. Sim, só não precisa ter o Essential, só que o Essential é o que vai te validar do conhecimento aqui para a lei brasileira. Por isso que na hora que eu falei que é a recomendável. Mas a obrigatória para você ter o título de DPO é Foundation, do ISO 27001, Foundation Data Privacy e Practitioner. Tá Não bom? é que nem jogar Zelda, não dá para pular e conseguir emoção. Se você tiver... Quem mais? Perguntas? Aqui, vamos lá, seu nome? Ei, Pedro, tudo bem? Você é de onde? Completo Tecnologia. E sua pergunta? A pergunta é a seguinte: essa lei não pode ser desidratada aqui no Brasil
devido aos casos que a gente vê aí, da CPI da fake news e todas essas coisas, e quando chegar no Senado, ele não pode desidratar e mudar totalmente esse prisma que você apresentou? A lei já está aprovada no Senado, né? Já Já foi passou, aprovada. está totalmente aprovada. Já Mas tá aqui no aprovada. Brasil tem esse negócio da lei não pegar. Como é que é nesse caso, na sua opinião? Boa pergunta. Pensava também a mesma coisa que você. Quando eu também trabalho com Green IT, eu pensava que ia ser igual a Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Pensava que ia ser assim. Só que diferente das outras leis, aqui nós temos uma autoridade supervisora que vai fiscalizar. E o Bolsonaro já assinou dizendo que não vai dar grana do governo para a autoridade supervisora, não, para ela se manter. Sabe o que significa isso? Multas. Entendi. Vamos ver, então, se vai pegar ou não. Tá bom. Uma última pergunta, então. Você que está com a camisa igual a minha, mas a gravata faltou. Eduardo, da empresa Dominity. Essa questão, as multas e essa auditoria, ou essa fiscalização que vai acontecer por essa agência supervisora, vai vir embasada em denúncia ou vai ter que ser comprovado que você tem essa privacidade? Bom, primeiro, ela vai aceitar denúncias. Não sei se vai ser por e-mail, não sei se vai ser por chat, não sabemos ainda como vai ser. Nós estamos aguardando o regimento, que pode ser a qualquer momento, viu? Nós estamos aguardando o regimento da autoridade supervisora nossa. Nós não sabemos como vai ser. Eu trabalho muito com o pessoal de Portugal. Portugal é pelo chat. Quando o titular quer denunciar uma empresa, vai pelo chat, na Inglaterra também. Então, temos que aguardar o regimento para saber como que vai ser. Ela tem poder investigativo de fiscalização? Sim, já foi atribuído a elas, a autoridade supervisora, poder investigativo. E a segunda pergunta era? Sim. Sim, só que ela vai receber denúncias. Não quer dizer que na hora que você foi denunciado, não quer dizer que ela já vai te dar multa, não. A multa vai ser depois que ela conduziu a investigação e foi comprovado o dano ao titular. E não quer dizer também, vamos com calma, não quer dizer que tudo vai ser multa. Na lei, a lei prevê sanções. A lei prevê sanções, gente. A multa pode ser em último caso. Se a sua empresa nunca teve nenhuma denúncia, de repente ela pode te dar uma advertência. Pode proibir você de trabalhar com um tipo de processamento de dados, embora na multa que agora foi vetado algumas coisas. Mas ela pode dar uma advertência, sim. Agora, a recorrência de vazamento de dados da sua empresa, aí sim pode acarretar com multas máximas de 50 milhões de reais. Fala. A segunda pergunta, na verdade, era vai precisar comprovar, sei lá, anualmente, mensalmente, que esses dados estão sendo Protegidos. Protegidos. Bom, se a sua empresa for denunciada, sim, você vai ter que provar que você não veio de lá, que a invasão não veio de lá. Por isso, sabe quem vai ganhar muito dinheiro, gente, com a LGPD? Sabe quem vai ganhar muito dinheiro? Empresas de logs. Que é uma dica que eu dou para vocês, que a gente já está praticando lá na Europa. Façam logs de tudo. O usuário se conectou no servidor, se conectou lá remotamente, faça logs de tudo para você provar que não foi da sua empresa que foi a invasão. Tá bom? É a última pergunta, porque a gente está um pouco atrasado, tá bom? Depende, o usuário deu o titular, deu os dados dele para quem? Para qual empresa? Os dados de quem? Titular de qual empresa? De qual cliente? De qual empresa? Tá. Tá bom. Entendi. Na empresa que é dona de tudo aquilo, para a empresa que o titular deu aqueles dados, que definiu o tratamento, que é o chamado controlador. Em primeiro lugar, quem vai responder vai ser o controlador. E se for comprovado, eu estou resumindo porque não dá tempo de te explicar aqui, tá bom? Mas se for comprovado que o processador, as outras empresas, elas agiram de modo errado ao contrato que o controlador firmou com elas, as outras, que são as operadoras, também podem responder isso. Pessoal, aqui estão os meus contatos, para todo mundo manter contato comigo. Todo mundo pode mandar perguntas por aqui. Pode. Olha lá, gente, meu LinkedIn, ali está nas redes sociais, podem me adicionar lá, gente. Espero que tenham gostado. Falamos depois. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado, Davis.